foi construída há mais de 100 anos. O teto precisa ser refeito. As janelas logo terão que ser trocadas. E talvez até o encanamento. As casas também envelhecem e são como seres humanos. Quanto mais velhas, mais tem coisas para contar. Atrás de cada porta imaginamos uma história de amor. Em cada recanto, evocamos um pesadelo de criança. Envelhecer. Nosso corpo atinge seu apogeu perto dos 30 anos. Depois passa a declinar. Mas, na realidade, o envelhecimento começa muito antes, a partir do momento em que chegamos ao mundo. Pensionato do Sacré-Cœur, 10 anos. Vamos ver esta aqui. Géraldine Tanguay casa com Telesphore Chappé em 20 de outubro de 1915. Morre no dia 14 de abril de 1985, aos 95 anos. Morrer aos 95 não é tão raro. Podemos até imaginar Géraldine nos últimos anos de sua vida, implicando com seus netos, mimando os seus bisnetos e dando ordem por toda a casa. E talvez até tenha morrido durante o sono por curiosidade ou até por cansaço. Na Idade Média, na época de Luís XIV, as pessoas raramente passavam dos 40 ou 50 anos. Existem, é claro, registros de casos excepcionais. Conta-se que no século XVII, um fazendeiro inglês se gabava dos seus 150 anos e de ter vivido sob o reino de 9 monarcas. É possível, mas pouco provável. Sua certidão de nascimento não foi verificada, mas sabemos hoje que a duração máxima da vida humana é de 115 anos, e tem sido assim há alguns milhares de anos. Em compensação, o que mudou foi a esperança média de vida das pessoas. Hoje se vive mais do que antes, graças principalmente à higiene e às contribuições de Pasteur. As descobertas da medicina, da dietética e da biologia tiveram um papel apenas secundário. Na Europa e na América, a expectativa de vida das mulheres é de 78 anos. A dos homens varia entre 70 e 72, conforme o país. Por que essa diferença? Existem muitas hipóteses, mas nenhuma certeza. A causa pode ser genética ou talvez tenha relação com os modos de vida diferentes. Por exemplo, na América, a expectativa de vida das mulheres diminuiu depois que elas passaram a ter o mesmo tipo de emprego que os homens. Isto faz pensar. A questão não é simplesmente viver mais tempo, mas viver melhor. Ultimamente, podemos ver pessoas de 70 anos caminhando a pé todas as manhãs, indo ao trabalho ou comprando um computador. Todos envelhecem. Mas cada um à sua maneira. Existem pessoas de 90 anos, ativas, lúcidas, com sabedoria e bem-humoradas. Outras, aos 40 anos, já estão cansadas, medrosas e aborrecidas. Mas quem não sonha com a juventude eterna? No fundo, todos nós abrigamos um doutor Fausto disposto a vender sua alma ao diabo para ter de novo 20 anos. A ciência também se pergunta, por que envelhecemos? Por causa do desgaste ou do resultado de um determinismo biológico? Primeira idade, segunda idade, terceira idade. De acordo com a crença popular, só começamos a envelhecer na idade adulta. Mas, com base em pesquisas recentes sobre o envelhecimento, essa visão deve ser questionada. De fato, parece que os seres humanos envelhecem desde o nascimento. E inúmeras pesquisas tendem a demonstrar que a chave do envelhecimento se encontra no próprio núcleo da célula. O envelhecimento é programado geneticamente para cada espécie. Assim, o camundongo tem longevidade máxima de 5 anos. O chimpanzé, 50. O homem, em torno de 115 anos. Durante a vida, o ser humano sofre várias modificações importantes que ocorrem em momentos precisos.
A menopausa é talvez o exemplo mais convincente da existência de um relógio biológico que regula o envelhecimento. Os gerontologistas sabem que os órgãos envelhecem de formas diferentes. O rim, por exemplo, é um órgão que envelhece mais lentamente que os outros. Por outro lado, o timo, glândula responsável pela produção de anticorpos, se atrofia rapidamente. Mas também sabemos que fatores ambientais intervêm no processo de envelhecimento. O fumo, as radiações solares, os poluentes, o estresse e até exercícios físicos exagerados provocam um fenômeno de oxidação no interior da célula. Nossas células oxidam-se naturalmente, quase como um carro que começa a enferrujar. Esta oxidação perturba a atividade normal das células e causa a produção de radicais livres. Os radicais livres são, na realidade, fragmentos de moléculas ou átomos que têm um elétron livre. Sua atividade é muito intensa. Eles se deslocam anarquicamente dentro da célula. Podem também abandoná-la, agarrarem-se a uma outra e destruir sua membrana. O envelhecimento então se acelera. Os radicais livres têm ainda a capacidade de alterar um gene, desprogramando uma célula que poderia desencadear um câncer. Embora os sintomas do envelhecimento sejam visivelmente os mesmos, não há dúvida de que, com exceção dos gêmeos idênticos, todos nós temos nosso próprio patrimônio genético. Por isso, os cientistas recorrem à genética há alguns anos para explicar o processo de envelhecimento. Entre as dezenas de milhares de genes que possui cada ser humano, apenas um pequeno número estaria ligado ao envelhecimento. Para alguns pesquisadores, esses genes imobilizam a célula, interrompendo seu desenvolvimento, como o automobilista que tira o pé do acelerador e pisa no freio. Estudos feitos a partir de células vivas criadas em cultura permitiram identificar uma proteína, a estatina. A estatina é produzida pela família de genes que estaria ligada ao envelhecimento.